Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, aproveitado, descansado, estudado. E estamos aí já na metade da semana, né? Com nossa primeira aula de português, que será sobre gramática. Na última aula, nós falamos um pouco sobre os substantivos, finalizamos os substantivos, estudamos os tipos de substantivos, as funções dos substantivos, como utilizar um substantivo, falamos aí de substantivos concretos, substantivos derivados, primitivos, singular, plural, simples, composto, derivado, falamos de todos os tipos de substantivos, tá? E bem como a sua função e como ele pode nos ajudar a nos expressarmos melhor. Okay? E também corrigimos as atividades da página 2 e 3. Tá bom? E hoje a gente vai falar sobre adjetivos e advérbios. Portanto, já peço que vocês peguem seus livros de gramática, abram aí na página 17, tá bom? Livro de gramática, página 17. Abram aí, por favor. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho aqui. Ok, pessoal. Então, adjetivos e advérbios. Então, é o assunto da nossa aula, tá bom? Eu peço aí que vocês abram na página 17, tá bom? Página 17. Então, vamos iniciar falando mais sobre os adjetivos. Nesse momento, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou realizar a explicação, a leitura aqui do livro, e em seguida eu explico para vocês de forma mais prática, tá bom? Vamos lá. Leia com atenção a frase a seguir. O homem vitruviano de Leonardo da Vinci apresentava medidas propostas como modelo para o ser humano. A palavra vitruviano na frase acima pode nos ajudar a relembrar o que é um adjetivo relacionado ao substantivo homem. Essa palavra qualifica o substantivo ao qual se refere. Assim, vitruviano é o homem imaginado por Da Vinci como a medida de todas as coisas. Veja outros exemplos de emprego de adjetivos. Aqui, vitruviano está exercendo a função de adjetivo. Primeiro, pessoal, o que a gente precisa deixar bem claro aqui é o seguinte questionamento. O que é um adjetivo? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. O que é um adjetivo? Para que serve um adjetivo? Adjetivo é uma palavra, pessoal. Adjetivo é uma palavra. Só que essa palavra ela tem uma função. Uma palavra cuja função é dar uma característica a alguém. Essa é a função dos adjetivos. Elas servem para dar uma característica a alguém. Os adjetivos são a própria característica, para ser sincero. Eles são a própria característica. Bonito, legal, chato, feio, magro, gordo, irritante, legal, carinhoso, chato, egoísta. Ou seja, os adjetivos são as próprias características. Eu acho que eu poderia resumir dessa forma para deixar mais compreensível para vocês. Os adjetivos eles já são
as características em si, tá bom? O que nos leva a pensar que eles têm uma função muito importante. Por quê? Porque eles descrevem, eles dão características às pessoas, tá? Eles dão característica os objetos, eles dão características a tudo. Se não existissem adjetivos, certamente ficaria bem mais complicado nos comunicarmos, pelo fato de que não haveria como realizar essa comunicação. Ia ficar um pouco complicado, porque às vezes a gente quer descrever alguém, quer dizer como é, e os adjetivos eles servem justamente para isso, eles nos ajudam a imaginar a pessoa. Ah, eu vi um gato, beleza, mas como era esse gato? Ele era alto, ele tinha pelo branco, ele era gordo, ele era preguiçoso. Então, os adjetivos eles nos ajudam a conseguir até localizar a pessoa, identificar a pessoa, tá bom? Então, adjetivo é a própria característica, tá bom? Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito de adjetivo, vamos entender agora onde é que a gente deve aplicá-lo. O adjetivo, pessoal, ele sempre descreve, vou colocar aqui, descreve um substantivo. Isso mesmo, o adjetivo, ele sempre descreve um substantivo, uma palavra. O gato bonito, o gato bonito. Pronto, a gente tem aqui um substantivo e tem um adjetivo. A gente está vendo aqui que o adjetivo bonito está dando uma característica ao gato. E tem uma característica bonita, tem traços bonitos, tá bom? Então, adjetivo, gente, ele só modifica substantivos, tá? Vocês só vão ver os adjetivos quando houver um substantivo, tá bom? Claro que é possível você falar uma coisa assim, tipo, ah, lindo, ei, lindo. Claro que a pessoa vai entender, dá para entender, né? Mas esse lindo aí, ainda assim, ele está descrevendo alguma pessoa. Então, o adjetivo, ele só pode descrever um substantivo, tá bom? Ele só consegue atuar se for em conjunto com um substantivo. Fora isso, ele não consegue mais atuar, tá? Beleza, então, descreve um substantivo. Agora a gente passa para a página 18. Aí ele vai mostrar alguns exemplos para vocês aí dos usos dos adjetivos. E justamente como eu falei para vocês, eles vêm juntinhos assim do substantivo, o mais junto possível. Normalmente o substantivo vem primeiro e o adjetivo vem depois, como é nas frases que vocês podem ler aí. Ó. O primeiro exemplo, a gente vê aí que diz o seguinte: os humanos possuem características específicas que os diferenciam dos outros animais. Então, a gente tem aí substantivos que são características e específicas que são os adjetivos, tá bom? Substantivo, características e adjetivo específicas, como vocês estão vendo aí. Segundo, a postura ereta é uma das características humanas. Então, a gente tem aí, novamente, mais dois adjetivos e mais dois substantivos. Primeiro, postura ereta. Qual é a palavra que descreve? Ereta é o adjetivo, tá bom? E a gente tem aí postura, que é o substantivo. É uma das características humanas. Humano descreve alguém que tem característica humana. É um adjetivo. E humanas está descrevendo quem? Características. Então, aí a gente tem quatro palavras. A gente tem dois substantivos e dois adjetivos. Cada um descrevendo cada um. Conseguiram entender? Pronto. Então, em suma, isso é o adjetivo, pessoal. E essa é a sua função. Não é nada demais, não tem nada de difícil aqui, como vocês estão vendo aqui. É apenas uma classe gramatical ao qual as pessoas não dão, muitas vezes, muita atenção. Ou atenção suficiente, tá bom? Beleza, vamos movimentar mais um pouco aqui. Agora a gente vem para a questão da locução adjetiva. O que seria a locução adjetiva, professor? Vou colocar aqui.
Na página 18, tá, gente? Perdoa a demora aqui. Não tirei o microfone aqui, não. Página 18, locução adjetiva. Vamos lá? O que é uma locução adjetiva? Vou ler aqui no livro e em seguida eu vou explicar para vocês de forma mais prática, tá? Locução adjetiva. Chamamos de locução adjetiva o conjunto de duas ou mais palavras com o valor de adjetivo. Aí temos exemplo aqui. O homem vitruviano indica uma mentalidade presa a conceitos de raça. Nesse exemplo, vemos que a expressão de raça modifica o sentido de palavra conceitos, ou seja, atua como um adjetivo. Se preferirmos, em vez da composição de mais substantivo, geralmente usada nas locuções adjetivas, podemos usar apenas um adjetivo equivalente. O homem vitruviano indica uma mentalidade presa a conceitos raciais. Página 19. Algumas locuções, porém, não podem ser substituídas por um adjetivo, como camisa sem botão, mesa de mármore, almofada de lixo, etc. Perceba também que algumas locuções não apresentam a composição de mais substantivo. Vamos lá. O que o livro está dizer para vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Locução adjetiva é quando há a presença de duas palavras ou mais que tem um significado, que tem a função de um adjetivo. Por exemplo, no livro aí que vocês viram, no exemplo do livro aí, ele diz o seguinte. Ele está preso a conceitos de raça. Ele está preso a conceitos de raça. Pronto. Analisem aqui com bastante cuidado. Prestem atenção aqui agora na explicação, tá bom? Conceitos, aqui a gente sabe que é o substantivo, né? Conceito. E aqui a gente tem conceitos de raça. Esse de raça aqui, pessoal, é como se eles estivessem dando uma descrição para o substantivo. É como se eles estivessem caracterizando, dizendo conceitos de quê? Então, nesse caso aqui, pessoal, isso aqui está exercendo a função de um adjetivo. Então, ele exerce, pessoal, a função de um adjetivo, tá bom? Porque ele está dando uma descrição. Mas, professor, raça é um substantivo, professor. Raça é um substantivo. E de é uma preposição. Exatamente, pessoal. Por isso que a gente chama de locução adjetiva. Porque são palavras que não são originalmente adjetivos, mas que exercem a função de um adjetivo. Qual é a função do adjetivo que a gente acabou de aprender? Dar uma característica a alguém. Entenderam? Então, eles podem agir como adjetivo, mesmo não sendo adjetivos. É isso que eu quero passar para vocês. Mesmo eles não sendo adjetivos, mas eles podem agir como adjetivos. Então, é isso aí. É uma locução adjetiva. Um outro exemplo. Ela é uma menina de coragem. Ela é uma menina de coragem. Nesse caso aí, existe alguma locução adjetiva? Observe aí com atenção, tá? O que vocês acham? Existe ou não existe? Sim, pessoal, existe aí uma locução adjetiva. Olha aqui, ó, de coragem, ó, de coragem, de coragem. É uma locução adjetiva, tá bom? Por que uma locução adjetiva? Vamos lá, tem a mesma característica daqui, ó, do de raça. Exatamente a mesma característica, ó. Não são adjetivos originais, substantivo e preposição, mas ainda assim eles exercem a função de um adjetivo. Ela é uma menina de coragem. Se eu fosse substituir esse de coragem e trocar por um adjetivo, qual palavra eu poderia usar aí no lugar desse de coragem? Eu poderia usar ela é uma menina corajosa.
tá? Ela é uma menina corajosa, entendeu? Então, ela é uma menina corajosa. Agora eu coloquei um adjetivo que possui exatamente o mesmo valor. Viram, pessoal? Então, essa é a possibilidade de vocês usarem locuções adjetivas. É justamente isso que eu quero explicar para vocês, passar. Mesmo que isso aqui não seja um adjetivo, perdão, deixa eu mudar aqui. Pronto, mesmo que isso aí não seja um adjetivo, mas ainda assim a gente consegue exercer a função de um adjetivo através disso, tá bom? Mas isso aqui de coragem tem o mesmo significado que isso daqui, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos agora passar para a próxima parte aqui do assunto. Vamos agora falar um pouco sobre a questão do gênero e número dos adjetivos. Gêneros e números. Ainda sobre essa questão aqui, pessoal, é válido mencionar para vocês o seguinte, que... Peraí, eita, esqueci o D aqui, ó, D coragem. Então, é válido mencionar para vocês o seguinte aqui, pessoal, vejam. Deixa isso aqui bonitinho, pronto. Em alguns casos, não é possível você formar do D, dessa estrutura aqui, dessa locução adjetiva, transformar em um adjetivo. Por exemplo, aí a gente tem aí camisa sem botão. Não é possível você transformar aí esse sem botão em um adjetivo, mas está agindo como um adjetivo? Está descrevendo a camisa, tá? Mas ainda assim a gente não consegue transformar em um único adjetivo, mas ainda assim está exercendo a função do adjetivo, tá bom? Vamos lá agora, gênero e grau dos adjetivos. Vamos ler aqui. Como sabemos, os adjetivos estão sempre ligados a um substantivo. Com isso, ambos precisam concordar em gênero e número, ou apenas em número. Aí temos aí, as ciências genéticas comprovam que não há um gene racial que separa os seres humanos. Adjetivos que apresentam uma forma para o feminino e uma forma para o masculino são chamados de biformes. Tá? A gente tem a engenharia genética, estudo genético, escola pública, concurso público, roupa limpa, quarto limpo. Tá, beleza. Vamos lá. Pronto. Agora a gente vai trabalhar o gênero e número dos adjetivos. Gênero e número. Que é uma coisa, pessoal, que eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Eu percebi bastante esse erro aí nessa concordância entre o adjetivo e o substantivo. Tá bom? Essa concordância aí nominal foi bastante complicada, viu, gente? Vamos tomar cuidado com isso aí. Gente, a gente sabe que existem dois gêneros, né? Masculino e feminino. Tá bom? E números são dois, que é singular e plural. Tá bom? Os gêneros, pessoal, a maioria dos gêneros apresentam uma forma masculina no singular e feminina no plural também. Masculino singular e plural e feminino singular e plural. Por exemplo, se eu pegar a palavra aqui, vamos dizer assim, feio. Eu tenho aqui feio, eu tenho feia, eu tenho feios e eu tenho feias. Então, eu tenho aqui masculino, feminino, singular masculino e plural feminino. Tá bom? Todos eles possuem basicamente a mesma forma, todas as formas aí. O que acontece? Isso aqui, pessoal, um adjetivo, ele precisa concordar com o substantivo. Concordar como assim, professor? Concordar como? Quando vocês usam um substantivo, ele tem que estar de acordo com o substantivo e o adjetivo, tá? Como assim? Por exemplo, eu não posso falar, eu quero um gato feia. Por que eu não posso falar eu quero um gato feio? Vamos analisar? Aqui a gente tem um substantivo que é gato e aqui a gente tem um adjetivo que é feia. Por que eu não posso falar isso aqui? A gente sabe que está errado, mas pela lógica, qual seria o motivo do erro aí? Porque, pessoal, gato é um substantivo masculino. Portanto, o adjetivo que é feia também tem que ser masculino, não pode ser feminino. Não pode ter essa variação, tá? Agora, se fosse um substantivo feminino, aí sim a gente deixaria no feminino, porque aí estaria concordando em gênero, tá bom? E eu vi muito desses casos aí, pessoal. E não foi pouco, não. Foi muito mesmo de gente que errou isso daí, gente. Colocava a concordância totalmente
fora de si. Teve gente que colocou coisas que eu li, eu fico assim, gente, não pode isso não, gente, toma cuidado, tá? A concordância tem que estar correta. Se é masculino, o adjetivo também é masculino. Se é feminino, o adjetivo também tem que ser feminino. A mesma coisa serve para singular e plural, gente. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo também tem que estar no singular. E o substantivo está no plural, também o adjetivo também tem que estar no plural, gente. Exemplo, eu quero uma gata feia. Eu quero umas gatas feias. Tá certo isso daí? Também não. Apesar de que algumas pessoas já se acostumaram a falar assim, mas tá certo. Eu quero umas gatas feias. Os dois precisam concordar, tá bom? Concordar. Eu quero umas gatas feias. Beleza? A mesma coisa seria se fosse masculino. Eu quero uns gatos feios. Tá bom? Por quê? Porque agora estamos no masculino. Então, o adjetivo ele tem que concordar com os dois. Beleza? E aqui a gente vê que está no plural. Gatos feios. Certo, gente? Então, isso aqui, gente, é o que a gente chama de concordância nominal. Tá? Gênero e número. Cuidado com isso aqui, tá? Sempre prestem atenção nessa questão aí. Quando for masculino, o substantivo for masculino, o adjetivo também tem que ser masculino. Quando for feminino, o adjetivo também tem que ser feminino e por aí vai. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso daí. Beleza, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Vamos falar um pouco mais dos adjetivos, usar alguns exemplos e finalizar falando sobre os advérbios, tá bom? Temos um texto aí para trabalhar algumas questões práticas, tá bom? Que eu vou trabalhar com vocês na nossa próxima aula, beleza? Então, gente, ficamos por aqui. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar lá no Classep, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Leiam e façam a leitura, pessoal, da página 22, tá? 22, 21 e 22, onde eles falam aí sobre o advérbio, tá? Estudem os advérbios, estudem os adjetivos, graus dos adjetivos, vamos trabalhar isso também, igualdade, superioridade, inferioridade, etc, tá? Gênero e número já trabalhamos, tá bom? Só uma observação quanto à questão do gênero e número. Os adjetivos que apresentam uma forma no masculino e no feminino, eles são chamados de biformes. Por exemplo, genético, genética, público, pública, limpo, limpa, porque existem alguns adjetivos que não mudam, tá? Existem alguns adjetivos que não mudam de gênero, por exemplo, inteligente, inteligente não muda de gênero, tá? Se ela é a menina inteligente, o menino inteligente. Estão vendo que no caso aí não muda nada, tá vendo? Esses daqui são uniformes, a gente chama de adjetivos uniformes. São aqueles que não mudam a sua forma, tá? Independente de ser masculino ou feminino, eles permanecem da mesma forma, não mudam, tá? Já aqueles que mudam são chamados de biformes, como a gente já viu aí, tá? Então, novamente, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês lá no Classep, beleza? Vou deixar aqui. Próxima aula, a gente trabalha mais um pouquinho falando sobre essa questão dos adjetivos e também passando para a questão dos advérbios, beleza, meus queridos? Bem, fiquem com Deus, gente. Novamente foi um prazer estar aqui com todos vocês. Tenham uma ótima semana. Fiquem ligados lá no Classep que passaremos todos os avisos por lá. Tá bom, gente? Tchau, queridos. Até a próxima aula.